ele acabou sendo internado e morreu louco no hospício, né? Foi espancado, inclusive, sofreu com traumatismo craniano. E só 20 anos depois, aproximadamente, quando o Pasteur descobriu os efeitos patógenos dos micro-organismos, é que constataram que ele estava correto em relação àquilo. Quer dizer, nesse caso, levou 20 anos. Mas tem outros casos que levam muito mais tempo. E até hoje tem muita coisa que se faz atualmente que provavelmente continua sendo incorreta e que, quando você apresenta uma solução adequada, existe uma resistência muito grande, por vários motivos, por vaidade intelectual, por incompetência realmente, por tradição, por dificuldade de romper uma tradição, de quebrar um paradigma, né? Então, esse é um dos problemas mais graves que se enfrenta no caso da medicina. Mas não é só na medicina, em muitas outras áreas tem esse tipo de problema. No caso da física e matemática, embora elas evoluam mais rápido, mas elas têm outros problemas também, né? Eu acabei desviando um pouco da resposta, mas acabei entrando numa questão que acho que... Não, mas eu deixo fluir aí. Em termos técnicos, hoje você é o homem mais inteligente do Brasil? É muito difícil determinar com segurança. Em 2005 foi feita uma reportagem no Fantástico comigo e foi feita uma pesquisa com especialistas na área que me indicaram, algumas pessoas indicaram outros, mas o mais indicado acabei sendo eu, em 2005. Na época, César Lattes havia falecido há pouco tempo, né? Ele era uma das pessoas indicadas também. E a questão é que não existem testes apropriados para medir corretamente acima de um certo nível. Os testes medem aproximadamente de 70 a 130 de QI, e além disso, aquilo que os testes avaliam não é uma representação fidedigna da capacidade intelectual de fato. Eles medem a inteligência até uns 130 de QI, que corresponde ao nível de raridade de 1,50, 1,100 mais ou menos. Então, quer dizer, se você tem uma sala de aula com 100 alunos, você consegue identificar razoavelmente o melhor aluno daquela sala. Se você pega uma escola com 3.000 alunos, já é difícil você saber qual dos alunos é o mais inteligente daquela escola por meio de um teste tradicional. Em 1970, 73, mais ou menos, foram criados os testes do Kevin Langdon, que são muito mais difíceis que os testes de QI tradicionais, e depois surgiram outros, né, do Ronald Hofflan, e atualmente tem inclusive testes que eu desenvolvi em 2003, na verdade eu desenvolvi anterior, mas eles foram normatizados pela primeira vez em 2003, e que medem níveis mais altos, chegam até 190, 200 de QI. 190, 200 de QI já chega num nível semelhante ao top de um país com 200 milhões de habitantes, como no caso do Brasil, 220 milhões de habitantes. Acima desse nível, dá para medir também, mas a incerteza começa a aumentar, né? Então, os problemas, a dificuldade dos testes não é apropriada para medir acima de 130 de QI, que seria o nível de raridade de 1 em 100, que é nível de vestibular, dos vestibulares mais concorridos, por exemplo. Além disso, tem a questão da variável que o teste mede, não é, de fato, uma boa representação da inteligência dos níveis mais altos. Seria como testar, por exemplo, tentar medir, vamos supor que em vez de inteligência, o objetivo fosse medir a capacidade literária. Então, você tem lá Shakespeare, Dostoiévski, Goethe, Russell, e você quer determinar qual deles é o mais capacitado para a produção intelectual de alto nível. Você não pode usar um teste de soletrar palavras, para ver quem soletra mais rapidamente e com menos taxa de erros, para avaliar o nível intelectual dessas pessoas no nível de complexidade da produção literária, né? Porque as habilidades são diferentes. Você pode ter, por exemplo, criança de 10, de 11 anos que soletram muito rápido, mas que não conseguem resolver problemas complexos, né? E no caso, então, quer dizer, além da dificuldade em si, tem o tipo de habilidade. Não faz para medir, equilibrar uma bola no nariz não vai ser útil para medir. É difícil de fazer, mas não é representativo da capacidade intelectual, né? Então, esses são os dois problemas principais que tem os testes. Tem detalhes também no processo de padronização, mas esses são erros pequenos, que vão interferir em 5 pontos, 15 pontos, 10 pontos. Tá, mas só para efeito comparativo, você fez algum teste? Você tem algum número? Você tem algum comparativo com outras pessoas de outros países? Eu fiz testes na infância, quando eu tinha 3 anos de idade eu fiz teste, seria a idade mental de 9 anos, seria equivalente a 300 de QI, só que tem vários problemas de normatização, né? Um teste que você faz com 3 anos de idade, o desvio padrão é de mais ou menos 24. Quando você faz um teste de idade adulta, o desvio padrão é mais ou menos 16. Então, convertendo esse score da infância para o equivalente em idade adulta, seriam 233, né? Então, essa seria uma representação razoável. Mas também não dá para tomar como base esses testes, é muito mais confiável a produção intelectual, de um modo geral, do que os testes em si, porque os testes vão medir até 130. Acima de 135, 140, os scores eles já estão medindo uma característica que não é uma boa representação da inteligência, e além disso, o nível de dificuldade máximo do teste, o VAIS, por exemplo, a questão mais difícil do VAIS é uma regra de 3, né? Então, quer dizer, um bom estudante de engenharia resolve aquilo, ele resolve todas as questões. Então, e além disso, eles são muito focados, alguns são muito voltados para matemática, outros são muito voltados para conhecimentos gerais. O VAIS, por exemplo, tem questões que são só de informação. Você conhece a informação, quem escreveu tal obra, né? Sei lá, Hamlet.
Se você acerta, isso não quer dizer que você é inteligente. Se você não sabia aquilo e de repente você aprende em seguida, aquilo não aumentou sua inteligência. A inteligência está muito mais relacionada com a capacidade de compreender como as coisas funcionam, de encontrar soluções novas e mais eficazes, produzir ideias inovadoras, né? Está muito mais relacionada a esses mecanismos, esses processos, do que simplesmente memorização e repetição. Você comentou no início da entrevista sobre PhD, por exemplo. Em geral, os PhDs são, em média, mais inteligentes do que a média da população. Eles têm mais conhecimento e não apenas isso. Eles estão mais bem instrumentalizados com recursos para solucionar problemas complexos do que a população em geral. Porém, não é só o título de PhD, e também não é uma medida linear. Tem muitas pessoas que não têm o PhD, ou que não têm sequer o ensino superior, e que têm uma capacidade de resolver problemas muito superior à de pessoas que tenham vários PhDs, ou que tenham um professor emérito, ou outras distinções, né? O summa cum laude, o magna cum laude, entre outras titulações, além do PhD, né? Que seriam distinções diferenciadas, mas que elas refletem, elas tentam refletir na medida do possível, mas tem aquela limitação, né? Porque aquilo que é cobrado na universidade não é muitas vezes apropriado para medir nos níveis mais altos de produção intelectual. Tá. Agora, Hindenburg, o que você tem mais facilidade? É na parte das exatas hoje, com toda essa inteligência, com toda essa bagagem, com todos esses testes que você já fez? Porque cada um, né, tem uma facilidade em um determinado segmento. Estou lembrando aqui de Einstein, né, na questão da física, tudo, da relatividade. Você, a tua facilidade entra basicamente em qual segmento? Tem vários tipos diferentes de perfis, né, de pessoas que têm habilidades. Tem pessoas que têm facilidades para muitas áreas diferentes, o Leonardo da Vinci, o Newton, né, tem pessoas que atuam muito bem em muitas áreas. Tem outras que são muito mais especializadas, mas isso não implica necessariamente que elas sejam menos. Por exemplo, o Terence Tao é um grande matemático, né, ele não atua em outras áreas além da matemática, mas ele alcança um nível de excelência muito alto dentro da matemática. Ele escolheu ser um matemático, mas ele poderia se dar muito bem em qualquer outra área que ele tivesse escolhido. Talvez não tão bem quanto na matemática. No meu caso, eu tenho uma facilidade para muitas áreas diferentes, né? Então eu consigo ter uma performance relativamente alta em muitos campos, embora em alguns deles eu me saia um pouco melhor do que em outros. E tem alguns também nos quais eu me saio mal. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade para caminhos, eu me perco muito facilmente, né? Você fez uma cara meio de surpresa, né? Tem que ter o GPS, então? Quando eu não tinha GPS era bem complicado. Quando eu não tinha GPS, saía,